E é isso aí, nação rubro-negra! Chumbo trocado não dói, meus amigos! E o Flamengo toma a decisão sobre o interesse do Zenit da Rússia no nosso centroavante Pedro. Fim do mistério envolvendo aonde o Flamengo vai mandar o jogo, Henrique. Flamengo e Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tomou decisão. Não será no Maracanã, até porque o Maracanã vai passar por obras. Não será no Mané Garrincha. Mané Garrincha também está passando por uma pequena obra lá no estádio Mané Garrincha. A gente vai trazer todos os detalhes para você. E nem tampouco será na Neoquímica Arena. O Flamengo já tomou decisão, já comunicou à CBF aonde vai mandar o jogo contra o Atlético Paranaense e aguarda apenas o aval da Confederação Brasileira de Futebol. E eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo, rapaz, Fluminense, que foi condenado a pagar uma quantia milionária ao nosso centroavante Pedro. Falar também sobre a situação envolvendo o estádio próprio do mais querido Brasil. Isso porque presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, consulta Real Madrid sobre modelo de estádio próprio. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo trazendo, um fim de mistério aonde o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense. Flamengo não vai poder jogar no Maracanã. O Flamengo tinha como aí uma opção Mané Garrincha. O Flamengo não descartava jogar na Neoquímica Arena. Inclusive já teria até entrado em contato com a diretoria do Corinthians para mandar o jogo contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo tomou decisão. E é o seguinte, o Flamengo vai jogar em Cariacica. Isso porque o Mané Garrincha está passando por uma reforma de semeadura numa ala do estádio de Mané Garrincha em Brasília. E com isso, o estádio só poderá receber jogos na segunda quinzena de setembro, ou seja, no início, basicamente no início de outubro. Com isso, o Flamengo tomou a decisão e o jogo contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro foi levado para o Espírito Santo após o gramado do Maracanã precisar fechar para parada técnica. Lembrando que neste momento o Flamengo enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, para oficializar a troca do mando de campo após decidir levar o duelo com o Atlético Paranaense para Cariacica. O embate estava marcado para ser no Maracanã. Dessa forma, falta apenas a entidade dar o aval para a confirmação acontecer. Informação que foi divulgada inicialmente pelo GE. O Flamengo tomou essa decisão, vai levar o jogo para o Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. O Mané Garrincha, neste momento, vai passar por uma reforma, uma pequena reforma. O Maracanã também vai ficar parado aí, quase um mês sem receber jogos. A tendência é que o Maracanã esteja à disposição da final da Copa do Brasil, jogos que acontecem entre Flamengo e São Paulo. Descartando também a possibilidade de poder jogar na Neoquímica Arena, não tem nem lógica, né, gente? Não tem nem lógica. E com isso, o Flamengo aguarda apenas o aval da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, para fazer a troca dos mandos de campo, saindo do Maracanã agora para o Kleber Andrade em Cariacica, esperando apenas o ok da CBF, beleza? Bom, vou te falar agora em relação ao estádio, meus amigos. É o seguinte, o Flamengo tem que partir para dentro, tem que construir um estádio próprio. A nação vem pedindo e a diretoria do Flamengo vem aí sondando, algumas situações, como realmente funciona, como não funciona. E agora, o presidente Rodolfo Landim, recentemente em uma viagem à Europa, consultou o Real Madrid sobre modelo de estádio próprio. De acordo com as informações do portal UOL,
Em viagem recente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve com um dos representantes pela reforma do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Na ocasião, o representante do time espanhol explicou ao dirigente do Flamengo o modelo utilizado pelo clube para a operação de construção e reforma do espaço. Importante ressaltar que a reforma do Santiago Bernabéu custa aproximadamente 575 milhões de euros, com previsão de conclusão entre 2024 e 2025. O projeto pertence 100% ao Real Madrid, sem adição de sócios. No entanto, ocorrem modelos de parceria com divisão de receitas futuras em troca de investimento nas obras do estádio. A gestão do presidente Rodolfo Landim tem um desejo de construir um estádio próprio para o Flamengo, mas a prioridade do rubro-negro, meus amigos, neste momento é a licitação para a concessão do Maracanã, que ainda não foi feita pelo governo do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Templo Sagrado estará fechado, como já mencionei, por cerca de um mês para a recuperação do gramado, e com isso o Flamengo terá que encontrar um novo local para mandar os jogos nesse período de paralisação do Maracanã. E agora é o Flamengo aí que tem um jogo contra o Internacional pela 21ª rodada, que acontece no Maracanã neste próximo sábado, dia 26. O jogo acontece no Maracanã. Depois dessa partida, o Maracanã será fechado e só ficará à disposição para jogos a partir do dia 16 de setembro. O Flamengo joga contra o Internacional neste próximo sábado. Depois o Flamengo tem aí a 22ª rodada contra o Botafogo no Newton Santos. E no dia 13 de setembro, o Flamengo viaja aí para Cariacica, jogo que aconteceria no Maracanã, e agora vai mandar esse jogo contra o Atlético Paranaense lá em Cariacica, no Kleber Andrade, em Espírito Santo. E em relação ao estádio próprio, meus amigos, vou falar para vocês, Flamengo enrola e nada, né? Só no papel e até agora nada. Vai se passando anos, mais anos, e a torcida fica aguardando aí, mas até o momento nada. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre Fluminense e Pedro. Isso porque o Clube das Laranjeiras foi condenado e terá que pagar uma quantia milionária ao nosso centroavante Pedro. O atacante Pedro do Flamengo está perto de receber indenização do Fluminense após condenação do Tribunal Regional do Trabalho, TRT. O processo movido pelo jogador é baseado a não contratação de seguro para acidentes de trabalho pelo time das Laranjeiras em 2018, época em que o camisa 9 defendia a equipe rival. A justiça constatou que o Fluminense não contratou seguro em 2018, época que Pedro sofreu uma grave lesão no joelho e ficou de fora por 8 meses. Por este motivo, o Clube das Laranjeiras terá que pagar uma indenização ao jogador no valor estimado de 1,5 milhões de reais. A defesa de Pedro alega que o Fluminense deveria ter contratado o seguro para acidentes de trabalho e reembolsá-lo pelos custos neste período em que ficou afastado. Além disso, a situação teria causado danos psicológicos do jogador, na época com apenas 21 anos. O Fluminense já tinha sido obrigado a pagar uma indenização de mais de 1,1 milhão de reais entre multa, rescisão e férias ao jogador do Flamengo. O valor total pedido pelo advogado do atacante no processo é de R$ 2.240.257,08. A equipe comandada aí pelo técnico Fernando Diniz terá que pagar agora mais 1,5 milhões de reais por indenização ao nosso centroavante Pedro. Já foi batido o martelo aí, né, pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e agora vai ter que arcar, vai ter que pagar, né? Vacilou e agora Pedro aí esperando entrar nos cofres do nosso centroavante Pedro. Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo o Pedro. O Flamengo toma a decisão e faz valer aquele lema: chumbo trocado não dói. Isso porque o Zenit da Rússia, meus amigos, veio agora com interesse em tirar Pedro do mais querido Brasil. E segundo as informações divulgadas inicialmente, principalmente pelo portal torcedores.com nesta última terça-feira, é que o Zenit da Rússia pretende apresentar uma proposta ao Flamengo de 25 milhões de euros, aproximadamente 133 milhões de reais, para tirar o nosso centroavante Pedro do mais querido Brasil. Só que o Flamengo tomou uma decisão.
E é o seguinte, o Flamengo não irá facilitar a saída de Pedro, principalmente para o clube russo. Isso porque o Flamengo chegou a negociar, nesta última janela de transferências, a contratação do meio-campista Claudinho e do volante Wendel, ambos do clube russo. E o clube russo fez jogo duro desde o início e não abriu mão do jogador para poder negociar com o mais querido do Brasil. Bateu a tecla, pediu o que tinha que pedir e acabou. Não baixou o preço, não facilitou e o Flamengo pretende fazer o mesmo. O Flamengo não pretende nem negociar o Pedro, ainda mais para o Zenit da Rússia. Essa é a informação que foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Então assim, a gente aguarda realmente essa situação, se vai chegar ou não vai chegar. Até o momento ainda não chegou nenhuma proposta oficial na mesa do Flamengo pelo nosso centroavante Pedro. E se chegar, é claro, a gente vai estar em cima das informações para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas fica à vontade, deixa a sua opinião. O Flamengo deveria facilitar a saída de Pedro do mais querido Brasil? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso mais querido Brasil. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.